seus olhos nesse momento, estenda suas mãos e fale com Deus. Senhor meu Deus e Pai que estás nos céus, está aqui, Senhor, ó Pai, o teu servo, o irmão Tiago, que irá ministrar a sua palavra aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já colocou uma palavra no coração do seu servo, e nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor ajude ele, ó Deus, em mais uma oportunidade, ó Pai. Ser com a vida dele como o Senhor tem sempre sido. Ser com a sua igreja também, Senhor, ó Deus, que nada venha distrair as nossas atenções, ó Pai. Que não venhamos, Senhor Jesus Cristo, ser distraídos ao ponto de perdermos, Senhor, o seu falar para conosco. Eu tenho certeza, Deus, que a tua palavra, ela é suficientemente poderosa para transformar as nossas vidas essa noite. Deus, transforme a minha vida e que eu venha, Senhor, assim com os meus irmãos, ó Pai, sairmos diferentes daqui dessa noite, porque a sua palavra, ela é poderosa e ela pode mudar, Senhor Jesus Cristo, o curso de cada história, Senhor. Fale conosco, Senhor, naquilo que nós necessitamos. Fale conosco, Senhor Jesus Cristo, no íntimo do nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, comece através da sua palavra a responder as orações dos teus servos, a responder, Senhor Jesus Cristo, o clamor daqueles que te buscam, ó Pai. Que o teu Espírito nesse momento, Senhor, suscite em nós a atenção, Senhor, necessária para que possamos, Senhor, compreender, Senhor Jesus Cristo, e não somente compreender, Senhor, mas sermos aptos a praticar a sua palavra. Fale com a sua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração em seu nome, Jesus. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Texto bíblico, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. A partir do versículo de número 3. Estou feliz por aqui estar, uma vez mais. Deus usa de muitíssima misericórdia para com a sua igreja. Não somos merecedores de aqui estar, mas a misericórdia de Deus é muito grande. E a Bíblia vai dizer que ela é o motivo de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor Deus. Que Deus venha abençoar a vida do pastor Melquides, corpo de obreiro, meu amigo irmão Renan, companheiro Lucas, ao Jonathan, nosso companheiro, a todos os irmãos que aqui servem ao Senhor. A minha esposa não pôde estar me acompanhando devido à função da regência da mocidade. Está adorando a Deus no culto onde eu congrego, denominado culto com os jovens. Sou grato a Deus pela minha família. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. No capítulo de número 9, a partir do versículo 3, a Bíblia vai nos dizer assim, segundo o livro do profeta Samuel: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: este está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, nós iremos aprender um pouco
da palavra de Deus essa noite. E eu vim incumbido aqui, com todo temor e responsabilidade, para entregar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. A igreja, ela não adora pelo estilo do pregador verbalizar. A igreja não sente a presença de Deus se o estilo do pregador for eloquente. A igreja é alimentada e adora a Deus e sente Deus por intermédio do poder da palavra. Então eu, como pregador que Deus tem levantado nessa geração, eu prego a palavra de Deus desprendido dos resultados, porque eu sou um homem composto de falhas, que sou igreja pela misericórdia de Deus, que uso a poderosa palavra de Deus que dá o resultado na igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos esta noite uma mensagem sistemática, porque o texto bíblico que lemos, ele vai nos narrar como homem central o personagem Davi, rei de Israel. E Davi, ele não fora rei de forma muito fácil. Ele passou alguns constrangimentos, algumas dificuldades. Já visto que Deus não entrega algo na mão de ninguém de forma fácil. Deus sempre leva a igreja a vivenciar coisas difíceis. E quando a gente é lapidado nessas coisas difíceis, Deus sempre nos mostra a vitória. E esse Davi, que é um personagem central do texto que eu li, tanto também como Saul, que foi o primeiro rei de Israel, como o filho de Jonatas, que foi um homem que teve uma aliança com Davi, uma amizade genuína, bonita. A igreja tem essa liberdade de ter amigos, e é uma coisa difícil na geração que estamos vivendo. Uma pessoa se dispor a ser amigo do outro, uma pessoa se dispor a sofrer com o outro, a pessoa se disponibilizar a chorar, porque se alegrar com os que se alegram é coisa muito boa, muito valorável, mas chorar com os que choram é coisa boa também. E eles tinham uma amizade muito grande. E o texto vai dizer que Davi se lembra dessa aliança que ele tinha com Jonatas. E ele pergunta: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Eu quero fazer um pano de fundo com os irmãos esta noite, e vamos entender um pouco da história. No capítulo de número 8, no versículo de número 5 do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer: e lhe disseram: você já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O povo de Israel estava vivendo uma dificuldade social. Estavam vivendo um debate, uma guerra entre si. E esta guerra, esses confrontos, o pecado que entrara dentro do povo de Israel, ele era regularizado por intermédio de juízes, a Bíblia vai dizer. E o povo de Israel era dirigido pela teocracia, que é o mesmo que o governo de Deus. O próprio Deus usava homens e diretamente, ou canalizando a mensagem por intermédio de homens, ele direcionava o povo de Israel. Só que no capítulo 8, versículo de número 5,
A Bíblia vai dizer no primeiro livro do profeta Samuel que eles tomam uma decisão. E nós temos que analisar as nossas decisões. As nossas decisões jamais podem ir contra o nosso Deus. As nossas decisões jamais podem ferir a igreja que nós congregamos. O povo de Israel fez o que eles visualizavam lá fora. Aí eles vão dizer: isso será bom, por quê? Porque as nações vizinhas têm também. Amados, nós vamos aprender esta noite que Deus tem um propósito tão grande na nossa vida de viver e ensinar a palavra, que nós não precisamos de métodos mundanos para atrair, trazer dentro da igreja e atrair a mocidade ou quem está lá fora. A igreja dessa geração tem pegado métodos mundanos, colocado uma roupagem espiritual e dizendo: Deus aqui está, sendo que Deus não se associa com coisa errada. O povo olha e diz: não, como as nações estão vivenciando, aleluia, a direção de um rei, nós queremos também. Eles estão fazendo o que? Uma substituição. Nós não queremos a direção, a diretiva de Deus para a nossa vida, e queremos um homem no centro. Por que eles querem um homem no centro? Porque no capítulo 8, versículo 5, a Bíblia vai dizer: porque os teus filhos não andam no mesmo caminho que você andou. E eu falo de forma geral. Será que nós estamos andando nos mesmos caminhos que a igreja primitiva andou? Eu quero que você venha raciocinar comigo esta noite e fazer um paralelo, como que era a igreja 10, 15 anos atrás. Aleluia. Quero que você pense, eu e você esta noite, como era a igreja 20, 30 anos atrás. Batismo com o Espírito Santo, amigo Renan, era algo normal. Cura, normal. A manifestação direta do poder do eterno, normal. E a estrutura doutrinária da igreja como era? Culto de escola dominical, eu acordo com a real alegria de ir adorar a Deus e aprender acerca da palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração que nem gostar de ir nas escolas dominicais estamos gostando. Estamos vivendo uma geração onde, percebendo ou não percebendo, o mundo tem adentrado em nossos meios, se colidindo com aquilo que Deus deixou para nós, que é a pregação da palavra. E nós que somos servos do Senhor, que temos que ir na contramão do mundo e batalhar contra tudo aquilo que ofende Deus. O povo de Israel está substituindo a direção de Deus pela direção do homem. Você foi chamado para ser guiado pela direção de Deus. No capítulo 8, versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque eu, quando assumo a minha forma de homem, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Porque eu, na pessoa de homem, não posso. Por isso que Jesus diz: eu vou no Calvário, pago o sacrifício, sou o cordeiro mudo, morro pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas vou dizer mais a vós:
Eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará. Porque vocês não podem viver de forma carnal. Vocês não podem viver como homem. Eu vou enviar o Consolador sobre a vida de vós, para vocês serem guiados pelo Espírito Santo. Capítulo 8 que lemos. O povo de Israel, não, está funcionando lá fora. Dá certo para eles. Tem igreja que o púlpito da igreja é uma prancha de surf. E quando termina o culto, o pastor vai esquiar com os irmãos, andar de skate. A coisa está tão difícil que o que era errado hoje ficou certo, e os que vivem certo estão vivendo errado. A coisa está tão complicada que o que era pecado hoje não é mais. A coisa está tão difícil e Deus está dizendo esta noite: vamos nos manter fiéis. Vamos nos manter guiados pelo Espírito Santo, porque Deus tem uma obra na vida da igreja. O povo de Israel pede, e Deus levanta um rei por nome Saul. Saul, ele é o mesmo que aquele que fora pedido a Deus, e Deus concede a petição do povo. Deus, ele levanta Saul e faz com que Saul glória a Deus. No capítulo número 15 de 1 Samuel, o que a Bíblia vai dizer: e disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre todo Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, porque fez Israel, porque aquilo que ele fizera a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói-o totalmente, tudo que tiver, de nada lhe poupes. Vocês pediram um rei? Amém. Eu concedi. Agora eu quero que esse rei faça a minha vontade e me obedeça. Aí Deus usa a vida do profeta Samuel para dizer: o povo de Amaleque foi opositor de Israel quando subia do Egito. Vai agora, se choque contra esse povo, destrua totalmente. Diz o texto, observação: não é para poupar nada. Não é para você poupar nada. Esta é a ordem do Senhor. Quando Deus te fala alguma coisa, precisa de ser obedecida. Quando Deus fala para mim, para você, faça, é necessário nós fazer. Saul, ele poupa Agag, e poupa uma parcela dos bens de Agag. Às vezes não é diferente na nossa vida. Deus fala para a gente: destrói o que é oposição na tua vida. Oh glória. E agora eu vou começar a pregar. Porque quem identifica o que é oposição na sua vida não é você. Você não tem essa capacidade. Quando você tem intimidade com Deus,
A unção do Espírito Santo na tua vida te faz observar o que é oposição na tua vida e na tua chamada. E não adianta brincar com o que é oposição. Deus falou para Saul: não poupe nada, porque esse povo são opositores. Tem gente que se faz de opositor dentro da igreja e ele não pode ser poupado. Quando ele deixa de fazer papel de Davi e passa a fazer papel de Saul, ele é opositor. Precisa de ser trabalhado nele. E não pode se bajular e nem poupar. Tem que trabalhar e repreender ele. Deus falou diretamente com Saul: não é para poupar nada. O que você tem poupado na sua vida que tem te impedido de você ser espiritual? Será que eu e você poupa um momento de novela que passa na Rede Globo? Será que eu e você poupa a inveja que está entrando em nosso coração? Será que eu e você poupa a soberba que nos corrói por dentro e nos faz dizer somos melhores que o nosso próximo? Deus está dizendo: o Zagag vai tombar essa noite, porque não vai ser poupado nada. Tudo que atrapalha o teu crescimento vai ser destruído essa noite, e o nome do Senhor será glorificado. Tem gente que é poupado, pastor Merquides, e a gente tem visto isso, irmão Lucas. Ele bagunça, ele não honra a família, fere de forma física o casamento, abandona o lar, e ele fica dentro da igreja e ele é poupado porque o dízimo dele é alto. Ela peca contra Deus e ela é poupada porque canta bem. Ele está na igreja e ele não vive a palavra, mas ele prega muito bem, poupa ele. Não é para poupar o que atrapalha, o que é oposição. A igreja tem que crescer de forma sadia. A igreja tem que crescer cheia do Espírito Santo, de forma espiritual. Aí alguém tem dito assim: não dá para relevar. Eu entendo, dentro da igreja, querendo fazer da minha forma, eu encontrei um homem doido, que olhou para mim: se for para você ser do jeito que você quer, volta para o mundo, que eu não te quero aqui não, rapaz. Aí eu disse para ele: para, irmão, olha as palavras que você está usando. Não, aqui é do jeito que manda o projeto de Deus. Ou é ou não é. Ou é ou não é, ou quer ser ou não quer ser, não existe meio termo. A Bíblia vai dizer que não aprova a Deus os mornos. E Deus fala para Saul: não poupe, e ele vai poupar. E no versículo de número 9, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e dos cordeiros. O que você tem poupado? Você diz assim: eu sou crente, mas eu tenho que continuar com isso, porque eu gosto de fazer. O que substitui a nossa intimidade com Deus é os opositores. E opositor, Deus fala, tem que aniquilar. Pecado tem que ser aniquilado da nossa vida. Tudo que atrapalha.
Deus estava dizendo para Saul: esse povo é opositor, isso atrapalha a minha obra. Eles atrapalharam o meu projeto de retirada do povo de Israel do Egito. Tem obreiro, pastor, tem obreiro que atrapalha a obra de Deus. É incrível isso. A mesma crença, sendo igreja, mas ele é opositor. Amaleque no meio dos israelitas, joio no meio do trigo. Não seja opositor. Deus não me chamou e não te chamou para ser opositor. Deus nos chamou para nós crescermos unidos, santos, glorificando ao nome dEle, todos em comum acordo, para que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. No 15:22, olha o que a Bíblia vai dizer. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem gente que ele tem talento, mas não tem obediência. Tem gente que ele faz bem, mas se ele não obedece é só sacrifício. Não adianta eu ser o primeiro a chegar na igreja, irmãos. E o obreiro tem que ser o primeiro. Mas não adianta eu ser o primeiro a chegar na igreja, se o sentimento que está em meu coração é dizer: eu vou para mostrar que eu faço e ele não faz. Eu vou porque o pastor vai me ver, já vai me levar, já vai me ordenar. Qual que é o real motivo de trabalharmos para Deus? É fazer a vontade dEle, com os corações alegres, dizendo: Pai, fazemos porque a sua misericórdia está sobre a nossa vida. Eu vou ler um texto com os irmãos. Lucas capítulo 6, versículo de número 46, a Bíblia vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando? Entenda, você tem feito, eu tenho feito o que Deus nos manda fazer? Porque quem faz o que Deus manda fazer, ele não dá trabalho para a liderança, ele não dá trabalho para o pastor, ele não é crente problema. Crente problema, irmão, sabe por que ele é problema? Porque ele dá trabalho para Deus, e Deus vai tratar com ele. Mas quando o crente, ele se disponibiliza a adorar e a obedecer a Deus, ele é diferente. Ele não se envolve com fofoca, com calúnia. Ele não se envolve com joio. Ele sabe que a vontade de Deus para com a vida dele é a obediência. A obediência é o que agrada a Deus. E no capítulo 15 de João, no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer: vós sois meus amigos se fazeres o que eu vos mando. Eu e você temos nos disponibilizado para fazer o que Deus nos manda? Saul, ele não entende isso. Ele está dizendo: sabe o que? O que vale para mim é manter a coroa na minha cabeça. O que vale para mim é o meu poder na nação de Israel. E às vezes, irmãos, para a gente voltar a ter a intimidade com Deus, é necessário a coroa cair da nossa cabeça.
Sabe o que é a coroa, irmão? É aquilo que Deus colocou em nossa vida para fazer. E Deus começa a fazer coisas grandiosas em nossa vida, a ponto de os nossos companheiros notarem isso. E a gente pensa assim: eu pequei, eu feri os mandamentos de Deus, mas o importante para mim é manter a coroa na minha cabeça. Porque enquanto eu manter a coroa na minha cabeça, eu vou representar que eu ainda sou o rei, a nação de Israel. Você não vive para representar algo ao homem. A sua real intenção é representar primeiramente a sua vida a Deus. Tem gente indo para o inferno por causa do ministério. É pregador da palavra conhecido, coroa na cabeça, que é a tipologia que eu quero demonstrar aos irmãos. Aí ele diz assim: pequei, mas eu não posso começar tudo de novo. Porque o povo sabe que eu sou pregador. O povo sabe que eu sou destacado entre Londrina. E se eu falar que eu errei, se eu confessar o meu pecado, eu vou perder a coroa da minha cabeça. Perca a coroa da cabeça, mas não perca Jesus do coração. Oh glória, mantoria, macalamachanda, rabra, calamandai. Porque o interessante é ter Jesus no coração. O nosso objetivo é ser salvo. Ser pregador é detalhe, ser cantor é detalhe, ser obreiro é detalhe, Deus quer fazer. Mas a nossa intenção primordial é subir no arrebatamento da igreja. O rabacai, choria, malabranduria, macalamashandarai. Ô irmão, o que aconteceu? Você estava lá em cima, agora está aqui embaixo, porque eu não tenho compromisso com coroa. Mas como que você está? Não, irmão, fique tranquilo. Se Jesus vir, eu vou subir no arrebatamento da igreja. Ô irmão, mas você perdeu, caiu. Não, o importante é que eu estou de pé novamente para glorificar o nome do Senhor Jesus. O erro de Saul não foi confessar. Ele se afundou no mar de pecado. Ele se afundou tanto que ele pede uma direção para Deus e Deus não responde ele, irmão Lucas. Aí ele vai fazer o quê? Eu vou apelar para a necromancia. Porque Deus não fala com infiéis. Oria machai coria mianda. Ele procura ouvir Deus, ele está disposto a ouvir uma orientação de Deus, mas Deus não fala nada. Nem as pedras que o sumo sacerdote usava para a orientação falou com ele. Você já viveu isso? O pecado tira de nós a intimidade com Deus. Deus de glória. O afastamento tira o sobrenatural de Deus da nossa vida. E quando nós mais precisamos, Deus fica em silêncio. E Deus com certeza estava dizendo: Saul, tire a coroa da cabeça e se aquebrante nos meus pés, que eu ainda vou te dar salvação. Saul, ele não entende isso, ele não consegue confessar. O que a Bíblia vai dizer na Epístola de João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse confessar do grego aqui
é ropologuel. E para o português é o mesmo que homologar, que é o mesmo que concordar. A Bíblia está dizendo: se eu cair, ainda há salvação. Mas eu tenho que concordar. Errei mesmo. Pequei mesmo. E eu retiro, se for preciso, a coroa da minha cabeça. Concordo que eu errei, mas não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim, faça a oração de Davi. Pai querido, não retires de mim a tua unção, o teu espírito, porque isso é a minha vida. Saul, ele entra numa apostasia tão grande que ele vai usar coisas mundanas, glória, para tentar justificar ou para tentar ser orientado. Sabe o que isso aqui significa para nós, irmãos? Quando a gente peca e a gente não concorda, que o termo é o mesmo que homologar, concordar. Sabe o que a gente faz? A gente usa da mentira para mascarar o nosso erro. Aí é abismo chamando abismo. Aí a gente começa a fazer o quê? Para sustentar o nosso erro, matar o nosso próximo. Ah, está falando de mim, deixa falar. Porque eu ouvi algo lindo, Renan. Quando Deus traz Moisés a um quadro da intimidade. Aleluia. Está vendo esse cajado, Moisés? Eu quero te mostrar que eu sou contigo. Joga ele no chão. Virou serpente, agora pega pela cauda. Alguns estudiosos entendem que para se pegar a serpente tem que ser pela cabeça, mobilizando a abertura bocal dela, para não ser picado. Moisés teve que pegar pela cauda. Deus te deu um ministério, e eu quero explicar isso aqui para você essa noite. Nunca deixe o seu ministério cair no chão. Oh glória. Eu sinto a glória de Deus aqui esta noite. É difícil, mas mantenha ele de pé. Porque se você derrubar, ainda tem salvação para a tua vida. Mas quando o ministério cai no chão, ele vira serpente. E Deus não vai mandar você pegar ele pela boca, tem que ser pela cauda. E quando você pega ele pela cauda, até ele virar um cajado, que significa o ministério de pé novamente, essa cobra te vira e te pica em vários lugares. E sabe o que vai acontecer com essas feridas? Deus vai cicatrizar. Mas alguém vai dizer: tem marca de mordida de cobra. Eu não é assim, hoje ele está bem, mas já teve mal. Hoje ele prega, mas rapaz, ela até canta, mas fica metendo o dedo na cicatriz de mordida de cobra na sua vida. E tem bastante dentro da igreja. Oh glória. Mantenha ele de pé, é difícil, segura ele de pé. Porque enquanto o seu ministério, a sua chamada estiver de pé, você vai entender: eu sou irrepreensível. Por isso que Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27. Eu subjugo o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para manter o meu cajado de pé. Porque se cair, aí eu vou ser irrepreensível. E eu preciso de ser irrepreensível. Sabe a esposa que Deus te deu? É para segurar no cajado junto com você e para manter o cajado de pé. Por isso que eu e você tem que orar muito para você casar. Porque para você manter o cajado de pé não é fácil.
E quando se fala de casamento, é os dois que tem que manter o cajado de pé. Porque se cair, sofre os dois. Então ora, pede orientação de Deus, que Deus tem o melhor para a tua vida. Agora, para mim encerrar, Saul, ele se distancia tanto de Deus, que ele vai matar os sacerdotes de Nob. Vocês estão apoiando Davi, vocês estão escondendo Davi de mim. Ele fala para os seus guardas: matem os sacerdotes. E tem guarda ali que tinha temor a Deus e disse: eu não vou matar os sacerdotes. Mas a Bíblia vai dizer que Doeg se disponibilizou para matar os sacerdotes. Ele perdeu o controle tão grande, de tão forma, que ele começou a matar as coisas espirituais do reinado dele. Sabe o que é isso aqui, irmão? A falta de confissão do pecado. Ela deixa você sem intimidade com Deus. E quando você não reconhece, você começa a matar os outros dentro da igreja. E eu tenho certeza que todos nós já vimos isso em nosso meio. Já que eu estou todo arrebentado, eu vou matar os outros também. Lembra aquela mulher que matou o seu filho e trocou o filho dela pelo filho vivo da outra mulher? Tem gente que não quer o seu ministério e ela diz: não, pode cortar no meio. Ele quer matar porque ele matou o dele também. Como ele matou o ministério, matou tudo aquilo que Deus tinha na vida dele, ele quer dizer, ele pensa: eu vou ter que destruir quem está de pé, porque agora eu virei opositor. Saul virou opositor. Saul podia ter se reconciliado com Deus e deixado Davi governar, mas ele disse: eu não vou. O importante é eu me corromper, mas manter a coroa na minha cabeça. Se coloque de pé, irmãos. Irmãos, você tem dúvida do amor de Jesus para com a tua vida? Ame Ele em primeiro lugar. Retribua a Ele esse amor, que a Bíblia vai dizer: de tal maneira, porque não há palavras. E Saul morre, quem assume o reinado é Davi. E Davi poderia ter pensado: eu não tenho mais nada a ver com a casa de Saul, mas ele se lembrou da amizade que ele tinha com Jonathan. E vou dizer algo para você que está sofrendo esta noite. Vou dizer algo para você que pensa em parar, que pensa em desistir muitas das vezes. Quando Deus coloca Davi no reinado, e nesse momento que eu li nas escrituras sagradas, Davi fala: existe alguém na casa de Saul. O Ziba, ele olha para onde Davi não manda ele olhar. O Ziba diz: existe um aleijado de ambos pés. Davi não perguntou qual era a situação de Mefibosete. Tem gente que olha para você e olha as suas incapacidades, as suas impotências. Alguém disse: eu vou ajudar o menino. Não, não ajuda não, porque ele é impotente, ele não tem capacidade. É Ziba olhando para a incapacidade de Mefibosete. Outro erro grave de Ziba, ele diz assim: ele está em Lodebar, ele está vivendo numa terra que não vale nada, terra de esquecimento. Tem gente que olha para a sua incapacidade e olha para onde você está. E a Bíblia vai dizer algo interessante, que é quase isso que eu estou dizendo. Pode alguma coisa vir, alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode.
Talvez alguém olhe para você, a situação onde ele está é inferior, mas Deus vai levar ele a lugares grandes. Agora eu quero te dizer para você que é Mefibosete. Lodebar é o mesmo que terra do esquecimento. Às vezes você está passando uma prova e você não consegue se abrir com ninguém, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com a sua esposa. E você está passando uma prova sozinho, individual. E está difícil demais para você. Mas a informação de vitória vai chegar na sua vida. Só que eu quero te dizer algo. Ló é prefixo de não. E Debar é prefixo de palavras. Na terra de desconhecimento, no quadro difícil que você está vivendo, Deus está dizendo para você: não use a palavra, fique em silêncio. A sua visão, o seu sentimento é sair correndo e dizer: pastor, pastor, não dá mais. Deus está dizendo: continua caminhando em silêncio. O seu papel é desistir e retroceder. Deus está dizendo para você: continue marchando, mas em silêncio. Não é para você murmurar, não é para você questionar. Em Lodebar, que é quadro de sofrimento, esquecimento, fique em silêncio, não murmura. E alguém disse: como que eu vou adorar? Lembra de Ana? O Eli olhou, só pode estar embriagada, mas ela estava ali, quase em silêncio, clamando a Deus, e Deus ouviu a petição dela. Sabe o que eu quero dizer com esse Lodebar, que é sem palavras? Não é para você deixar de clamar a Deus, é para você jamais murmurar a Deus, porque Deus tem vitória para com a tua vida. Deus tem uma vitória para a sua família. E eu não estou usando palavras de emocionalismo. Eu quero te dizer que você é vitorioso, porque a Bíblia vai nos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. E se Ele morreu no Calvário e vai vir nos buscar, é a maior vitória. Somos mais que vencedores. Você é vencedor, você é mais que vencedor. Continue marchando. E alguém vai dizer para você: irmão, como que você aguenta tal dificuldade? E você vai ficar em silêncio. Você pode até chorar, mas não é para murmurar. Fique em silêncio, porque o Ziba vai chegar e vai te enviar para a posição de vitória que Deus tem para a tua vida. Deus vai fazer de você muito vitorioso ainda. Essa dificuldade vai passar, esse problema vai passar, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória ainda, e você vai ser cheio da presença de Deus. Uriamande que a plastia manchoria mahaia. Senhor meu Deus, ora pregada a sua palavra, Senhor. Não queremos substituir a tua vontade, o teu querer, por nada que está no mundo. Não queremos poupar o que é opositores na nossa vida. Saimianti amante pronto e que a planto pronduria macala machanda rabaga.
Eu sinto a presença de Deus, do Eterno, em nosso meio, nos dando força espiritual para perseverar até o final. Eu e você não iremos parar, o inimigo não vai nos vencer, nós iremos ser vitoriosos. Deus fique conosco, que nós não venhamos ferir as coisas espirituais da tua igreja, como Saul fez com os sacerdotes. Se o Senhor colocar coroa em nossa cabeça, se o Senhor colocar a gente em uma posição de destaque para a glória somente do Senhor, isto não será mais importante que a salvação em Cristo Jesus. O que mentoria mais? Oriunde Shimionai, Kemelei Choria Manayo, Polegemenge Nege Shoria Mai Golo Brondege Ahaman Choria Mahai. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. No nome do Senhor Jesus.